Hoje conosco o professor Marcelo Botrel. O assunto terceirização é o assunto em pauta da edição do Entenda Direito desta sexta-feira. Professor Marcelo, prazer em recebê-lo aqui ao vivo no nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Delton. Bom dia, ouvintes da Estação Cultura. O prazer é meu estar aqui podendo passar informações para a população sobre temas relevantes do dia a dia, para descomplicar, né, esse linguajar jurídico e técnico, para que todo mundo possa entender direito o que está acontecendo. Professor Marcelo, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Você estará conosco aqui em muitas oportunidades. O assunto escolhido hoje é esse, terceirização, um assunto tão falado na imprensa, enfim, tão discutido no Brasil nesses últimos meses. Então, vou já fazer a pergunta direta. O que é, na verdade, terceirização? Então, Evelto, a questão é essa, né? A ideia do programa é justamente trazer para a população o que tem acontecido na legislação de uma maneira mais fácil e compreensível. Então ela está assistindo televisão à noite, vê o Jornal Nacional, vê o Jornal da Band, o Jornal da Record, e vê lá que vai terceirizar aí protestos e comoção, gente falando que é a favor, gente falando que é contra, e muitas vezes a pessoa não sabe o que isso vai afetar na vida dela, e nem mesmo o que significa. Então a ideia é trazer esse conhecimento, essa informação para a população. A terceirização, até uma questão, um conceito relativamente simples, tendo em vista que o próprio nome dela já indica o que ela é. A terceirização funciona da seguinte forma: você tem uma empresa, uma loja, uma atividade econômica ou não, uma escola, uma fundação sem finalidade lucrativa, um hospital, e pretende passar alguns desses serviços da sua atividade para um terceiro. Aí vem a ideia de terceirização. Então, vamos imaginar uma terceirização que é de fácil compreensão a todos, porque todos visualizam isso. Você entra num banco, existem as atividades do banco e tem ali o segurança. O banco tem que fornecer segurança para os seus clientes, mas ele passou esse serviço para uma outra empresa, uma terceira empresa que fornece essa segurança tanto para o banco quanto para os seus clientes. Então, a terceirização nada mais é do que passar o serviço que poderia ser prestado pela própria empresa para um terceiro. Você que acompanha o nosso programa aí, o pessoal pergunta aqui, eu posso fazer pergunta, você pode enviar sugestões e perguntas e nós nos comprometemos em responder posteriormente aqui durante a semana, pode indicar sugestões, o pessoal que está atento a esse assunto de hoje, Marcelo, terceirização aqui, as pessoas que participam pelo aplicativo WhatsApp. Um tema discutido, ou então uma questão discutida em relação a esse tema que você está trazendo, vou aproveitar a sua presença para perguntar, o que é atividade de fim, o que é atividade de meio, como é que você define essa situação dentro do processo de terceirização? De uma maneira simples, atividade fim, atividade de meio, talvez seja o que mais causa confusão, porque terceirização todo mundo vê que já acontece há muito tempo. Como eu disse, você entra no banco, você vê que lá o vigilante ele não é funcionário do banco em questão, o pessoal da limpeza, né, de conservação. Então fica está mudando o que está mudando, o que é o problema da atividade fim. Até então, a terceirização só era permitida na atividade meio. E quais são os conceitos de atividade meio e atividade fim? Toda empresa ela é criada com uma determinada finalidade. Ninguém cria uma empresa para não fazer nada. Ela tem uma finalidade, um objetivo principal, e essa é a sua atividade fim. Como, por exemplo, se você tem uma loja, a sua atividade fim é vender roupas, sapatos. Se você tem uma lanchonete, é vender os salgados. O banco é prestar os serviços financeiros, né, na instituição de ensino, lecionar, dar aulas. Essa é sempre uma atividade fim, a atividade principal de toda empresa. Então, se você tiver em dúvida, você pergunta qual que é a atividade fim dessa empresa? O que é o objetivo principal dela? O supermercado, qual é o objetivo principal dele? A venda de produtos. Então essa é a atividade fim. Já a atividade meio são todas as outras atividades que permeiam essa atividade fim, mas que não são a função o objetivo principal da empresa. Como, por exemplo, a limpeza. Todo lugar deve ser limpo, bem cuidado, bem conservado. Mas nenhuma empresa ela é criada exclusivamente para se autolimpar. Você tem empresas que limpam as demais, que fazem o serviço de limpeza nas demais. Então, a limpeza é um exemplo clássico de atividade fim. A vigilância e a segurança também.
No banco, tudo bem, pode até confundir um pouco, porque o banco visa dar segurança. Mas você tem um supermercado e quer contratar um segurança para que seus clientes fiquem mais seguros, para que o próprio supermercado seja mais seguro, não é a atividade principal do supermercado a segurança. Então ele pode pegar esse segurança de uma empresa terceirizada, de uma outra empresa, de um terceiro, para prestar o serviço de vigilância. A limpeza também, você tem uma instituição de ensino, você tem que manter a escola limpa, confortável, então você contrata uma terceira empresa para prestar o serviço de limpeza. Então essa é a diferença de atividade fim e atividade meio. E o que tem causado justamente essa grande discussão é que antigamente era permitida apenas a terceirização da atividade meio, e agora está sendo permitida a terceirização da atividade fim. O trabalhador terceirizado, Marcelo, ele tem carteira assinada? Pois bem, o trabalhador terceirizado, ele é empregado dessa terceira empresa. Então, o vigilante, ele é empregado da empresa de vigilância. O pessoal da limpeza é empregado da empresa que presta o serviço de limpeza. Então, você tem esse serviço meio, que ele é prestado por uma outra empresa e os trabalhadores terceirizados são empregados dela. Então, eles têm a carteira assinada e têm os direitos garantidos. São 11h30 agora na audiência rotativa do nosso jornal. Você que está chegando do almoço ou que está saindo de volta para o trabalho. Conosco hoje aqui ao vivo, no quadro Entenda Direito, o professor Marcelo Botrel, da Faculdade de Direito da FUMESC, falando sobre terceirização. Olha outro tema interessante para o professor Marcelo nos explicar. Essa lei, professor Marcelo, altera a CLT, né, os direitos dos trabalhadores, por exemplo, com férias, 13º, hora extras. Pois bem, não altera a CLT. A lei que vem alterar a CLT, que foi muito bem explicada aqui pelo professor André na semana passada, é a da reforma trabalhista. Ela até trata da terceirização também um pouco. Mas essa lei ela não tira direitos diretamente do trabalhador. A terceirização ela não afeta a CLT. Como muita gente fala, vai acabar com a CLT, a terceirização. Ela não acaba com a CLT continua lá. O que existe de mais temerário seria uma possível precarização das relações de trabalho. Dentro que você falou, já falou até um pouquinho sobre isso no início, mas vou fazer a pergunta direta aqui de novo para você. O terceirizado ele ganha menos? Pois é, tá aí que vem, né? Às vezes o ouvinte está até prestando atenção, está assim, o professor está falando que não tira a CLT, que o cara é empregado, que ele continua recebendo os mesmos benefícios como 13º, férias e horas extras. Então, por que existe essa crítica à terceirização? Qual que é o problema da terceirização? É muito simples. É uma questão de pura matemática e nem é uma matemática muito complicada. Pense o seguinte, você tem uma determinada atividade econômica, você precisa de um serviço prestado. Se você for contratar aquele trabalhador diretamente, ele vai ter um custo para você. Concorda comigo? Perfeito. Então, esse custo ele vai ter que ser repassado para essa outra empresa, porque o serviço será prestado da mesma forma. Só que agora, ao invés do valor ir diretamente para o trabalhador, ele vai para essa outra empresa que está simplesmente intermediando a mão de obra. Então você tem uma empresa que ela não produz nada, ela não vende nada, ela não tem uma fábrica, ela não tem um produto em si. A única coisa dela é enriquecer através da mão de obra alheia. Então ela fica com um percentual que poderia ser pago diretamente para os trabalhadores. Essa é a grande crítica da terceirização. E principalmente na terceirização de atividade fim. Você imagina o supermercado novamente. O caixa do supermercado, o pessoal do estoque do supermercado, que seria inserido na atividade principal do supermercado, ao invés de ele ser contratado pelo dono do supermercado, ele vai ser contratado por uma outra empresa cujo único objetivo é ganhar um percentual em cima daquilo que poderia ser pago diretamente pelo trabalhador. Então, essa é a grande crítica da terceirização e principalmente da terceirização da atividade fim. Tem outro ponto, acho que o pessoal tem criticado bastante, Marcelo, acho que dá tempo de a gente falar ainda aqui, pelo menos eu ouço bastante e tenho certeza que você também é muito indagado sobre isso, que é a precarização, né? As condições de trabalho, elas ficam nesse tema, nessa proposta, ficam realmente piores? Pois bem, a questão da precarização, o que vem a ser essa precarização? São piores condições de trabalho. Aí, novamente, a pessoa não tem dificuldade de entender por que vai piorar a condição de trabalho. Primeiro, são números estatísticos. Dos terceirizados que já existem,
cerca de 80% dos acidentes de trabalho são ocorridos por terceirizados, são sofridos por terceirizados. Aí por que tem esse índice grande de acidente com trabalhador terceirizado e não tem com trabalhador efetivo? É simples. O terceirizado, justamente por ser uma atividade mais flexível, porque o dono da empresa agora ele não tem aquela preocupação de que o meu caixa do supermercado, que dificilmente vai ter um acidente, mas o meu açougueiro, por exemplo, que ele seja treinado com a segurança e tudo mais, porque eu só contratei uma empresa que ela colocou o funcionário ali e o dia que eu quiser eu falo, troco o funcionário, quero menos funcionários. Essa é a grande vantagem para a empresa. E como tem essa flexibilidade, fica difícil do empregador investir em cursos de aperfeiçoamento do empregado. Então você gera dois problemas. O empregado ele sempre está com medo constante de perder o seu emprego, o que diminui a circulação, né, de bens e consumos, e o pouco investimento no treinamento desses trabalhadores, o que acaba gerando um maior número de acidentes do trabalho, que é a precarização, ou seja, piora nas condições de trabalho. E além dessas condições de trabalho, precariza e piora, como eu disse, a parte financeira, porque o que ele poderia receber diretamente do tomador de serviço, ele tem que deixar um percentual com a empresa terceirizada. Marcelo, para fechar, nós teremos muito assunto ainda nesse tema, e claro, é um assunto importantíssimo para ser discutido, mas dentro do nosso quadro aqui, do nosso tempo, vai acabar os concursos? A questão do concurso público ela é bem polêmica. Quando saiu a lei, né, já saiu recentemente a lei permitindo a terceirização, até fazer um parênteses aqui antes da sua pergunta, a lei da terceirização, ao contrário da lei da reforma trabalhista, a lei já foi publicada. Ela não fala expressamente, sabe, Elivelton, que é possível a terceirização de atividade fim ainda, está implícito, mas na reforma trabalhista já tem um artigo que inclusive foi falado pelo professor André semana passada aqui, já deixando claríssimo que vai ser possível a terceirização de atividade fim, então isso provavelmente não tem retorno, e ela não fala especificamente também, como foi dito por alguns meios de comunicação, do concurso público, mas também não proíbe. E qual que é o problema da terceirização do concurso público? Também muito simples. O ente público, ao invés de fazer concurso para contratar servidores que têm um custo alto, um alto salário, ele vai fazer uma licitação para contratar uma empresa e essa empresa vai contratar os funcionários. Então, novamente, você está tirando o que poderia ir direto para a população, um meio idôneo de seleção de trabalhadores, que é o concurso público, para você simplesmente contratar uma empresa através de licitação, e infelizmente nós vemos que nem sempre as licitações são tão isentas assim, né, e vide todos os problemas políticos que nós temos atualmente, e também essa empresa que ganha essa licitação, ela vai contratar quem ela quiser. Ela vai colocar para trabalhar, recebendo aquele dinheiro que veio da população, quem ela quiser, diminuindo então essa impessoalidade, essa idoneidade que se tem no concurso público, onde os melhores, os mais bem qualificados vão prestar o serviço que a população necessita e que paga por isso, né? Nós pagamos altíssimos impostos para ter um serviço público de qualidade. Marcelo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco nessa edição. Você estará muitas vezes aqui falando de outros assuntos também, como esse que você falou um pouco para a gente hoje, terceirização. Professor Marcelo Botrel, da Faculdade de Direito da FUMESC, nessa parceria aqui com a Estação Cultura e com o nosso jornal. Semana que vem estará conosco aqui o professor Felipe Augusto Caetano Sancho, que vai falar também de um outro importante tema, que é a reforma da Previdência Social. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de mandar um abraço para todos os ouvintes, em especial os alunos e professores da FUMESC, com a instituição que eu tenho enorme carinho. Estou completando nesse ano os 15 anos da Faculdade de Direito, uma marca importantíssima, um ensino de qualidade, sempre preocupado não só com a formação dos alunos, mas também com essa divulgação, né, com essa simplificação do direito para a sociedade, transformar também a sociedade e não apenas os alunos. Muito obrigado, parabéns a vocês da FUMESC pelo aniversário, pelo trabalho. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.